Gostaria de fazer uma correção no comentário do vídeo imediatamente anterior, onde eu fiz uma confusão de datas. Eu me referi ao livro do bispo William Fleetwood como sendo de 1770 e, na verdade, o livro foi publicado em Londres, anonimamente, em 1707. E eu também acho que é bom acentuar o que não ficou muito claro na minha exposição anterior, que quando Adam Smith criou o conceito de valor de troca, querendo voltar, de certa forma, ao antigo conceito de valor intrínseco medieval, ele se colocou contrário ao princípio do valor nominal que tinha sido formulado no início da Idade Moderna pelo jurista Charles Dumoulin. Sem querer estabelecer um confronto entre juristas e economistas, mesmo porque eu acho, como já disse no início dessa nossa série, eu acho que existe apenas um mundo monetário, não existe um universo monetário econômico e um universo monetário jurídico. Existe apenas um mundo monetário. Eu não quero, portanto, criar uma polêmica entre juristas e economistas a propósito da moeda. Ao contrário, eu busco encontrar pontos comuns. Mas é preciso que fique acentuado que o conceito de valor de troca, querendo retroceder ao conceito medieval de valor intrínseco que tinha sido superado pelo princípio do valor nominal, consistiu numa regressão do ponto de vista cultural. Então, esse conceito de valor de troca, com o seu conceitário lógico, que foi formulado no século XIX por Savigny, de que a pessoa pode ser proprietária do seu poder aquisitivo, do poder aquisitivo de suas peças monetárias e de seus créditos, esse conceito ele não representou um avanço, mas um retrocesso. Mas, em compensação, os economistas, através do Knapp, um alemão, que escreveu a Teoria Estatal do Dinheiro, da Moeda, Teoria Estatal da Moeda, e publicado em inglês no início do século XX, o Knapp revisitou o princípio do valor nominal, designando esse princípio pelo nome de nominalismo, e esse nominalismo está sendo hoje revitalizado pelos economistas que lideram a chamada MMT, Teoria Monetária Moderna, da qual existe um professor de economia aqui no Brasil que lidera, que é o professor André Lara Rezende. O tema específico deste vídeo é examinar o modo pelo qual a noção de poder aquisitivo foi utilizada em 1964 para se aplicar indiretamente o dólar a alguns atos jurídicos brasileiros selecionados.
O mecanismo através do qual se procedeu desta forma e, com isso, se burlou a soberania monetária brasileira e usou de um expediente clandestino para fugir da fiscalização do Banco Central, foi comparar os poderes aquisitivos em dólar e em real. Nós vivemos, como todos sabem, na zona de influência do dólar. Então, se você, num determinado momento, faz a comparação de uma determinada mercadoria ou um serviço, você leva em conta o poder aquisitivo daquele momento em dólar e em real, e depois vê a oscilação desse poder aquisitivo em dólar e em real, e o poder aquisitivo em real, como é uma moeda fraca, vai variar de forma mais acentuada do que o poder aquisitivo em dólar. Entre essas duas grandezas é possível estabelecer uma relação, e essa relação é possível ser expressa através de um número que é um número índice. Quando se vive numa situação de exceção, como foi o caso do golpe militar de 1964, é fácil, através de uma norma de nível legal, transformar esse índice num indexador obrigatório, que foi o que o movimento de 1964 fez, para que se aplicasse indiretamente a certos atos jurídicos monetários brasileiros selecionados, não o real, mas indiretamente, como eu disse, o dólar. Esse mecanismo visava beneficiar alguns setores escolhidos, porque se fazia de modo variado, diverso a sua aplicação, os níveis utilizados eram diferentes, a frequência era diferente, e com isso era promovida uma distribuição de renda em benefício de alguns setores privilegiados que queriam ser beneficiados, como foram pelo governo e como continuam sendo até hoje. Essa indexação, que foi promovida pela correção monetária, não era uma indexação informal, mental, era uma indexação, como é ainda hoje, obrigatória, compulsória. O nosso Código Civil prevê obrigatoriamente indexação em certos casos em benefício de alguns credores. O Código de Processo Civil, muito mais recente, prevê a mesma coisa. Do ponto de vista do credor, especialmente do credor internacional, não faz diferença. É vantajoso para o credor ter o seu crédito beneficiado pela correção monetária, ou seja, pela aplicação indireta do dólar em seu benefício e privilégio. É ruim para o devedor nacional, porque o devedor nacional fica sujeito a ter sobre os seus ombros exclusivamente o ônus da inflação. Um outro ponto que é preciso salientar, ainda a propósito do uso do poder aquisitivo e do mecanismo que se põe em prática para beneficiar alguns em detrimento de outros, é que esse mecanismo necessariamente é parcial. Ele varia no tempo, porque a frequência é diferente, às vezes é mensal, às vezes é semestral, às vezes é trimestral, dependendo do freguês. Como ele também varia de níveis.
às vezes ele pega a inflação cheia, o IPCA, às vezes ele pega um redutor do indexador, ou seja, ele consegue, o poder público e as pessoas que dominam a política nacional conseguem beneficiar a sua clientela através desse tipo de mecanismo. Não, e viola com isso o princípio da isonomia. A correção monetária, sendo parcial, ela viola o princípio de que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a moeda nacional. Devem ser iguais perante a moeda nacional. Os americanos, todos são iguais perante a moeda nacional. Os europeus têm uma moeda supranacional, o euro, mas eles são todos iguais perante o euro. A apropriação por parte dos setores da sociedade, a apropriação das peças monetárias e dos créditos, ela varia. Mas a incidência da norma monetária fundamental, que é a moeda nacional, ou no caso do euro, a moeda supranacional, a incidência é a todos igualmente. Aqui no Brasil, não. Com a correção monetária se criaram duas moedas. A moeda dos ricos, que era em 64 a RTN, depois se transformou na OTN, depois na UPC e hoje é praticamente a Selic. E a moeda dos pobres, que é a moeda nacional, que era o cruzeiro, que depois se tornou cruzado, que depois se tornou novo cruzado, cruzeiro real, hoje real, e essa moeda dos pobres é menos interessante, é menos valorizada do que a moeda dos ricos. Isso cria um enorme problema num país do tamanho do Brasil, com uma população de cerca de 220 milhões de pessoas, em que a maioria dessas 220 milhões de pessoas é pobre. E essa maioria de pobres tem uma moeda que é pior do que a moeda dos ricos. A gente aqui tem uma distribuição injusta, compulsória da moeda, tirando dos pobres a favor dos ricos. E afora essa injustiça clamorosa, todos os brasileiros sofrem com uma falta de obediência a princípios constitucionais fundamentais de respeito à isonomia e ao princípio da irretroatividade das normas. Na medida em que o poder aquisitivo do momento da aplicação da moeda é diferente daquele poder aquisitivo do momento da constituição da obrigação monetária, quando se aplica a um fato, naquele momento, um fato anterior, isso é feito em prejuízo do princípio da irretroeficácia. E isso viola o ato jurídico perfeito, viola a coisa julgada, o direito adquirido. E nós vivemos, portanto, numa situação de absoluta inversão de valores criada pela má utilização da utilização feita de má fé da noção de poder aquisitivo. Eu espero voltar a esse tema, se for necessário, para esclarecê-lo melhor.